Olá, bem-vindos. Esse é o canal da Questão de Crítica no YouTube. Eu sou o Renan, sou crítico de teatro e membro da revista Questão de Crítica. E esse vídeo ele é mais um de uma série de experimentos que a gente vem fazendo aqui no YouTube, pensando novas possibilidades de divulgação e exercício do pensamento crítico sobre teatro hoje. Aqui no nosso canal do YouTube, além desses vídeos mais experimentais e que a gente está aqui pensando ainda, né, sobre as novas formas de conversar sobre teatro, eu queria lembrar vocês que a gente também tem registros de ações e eventos organizados pela Questão de Crítica nos anos anteriores. Então a gente vai ver ali uma série de entrevistas, conversas, mesas de debate com professores, pesquisadores e artistas. E esse material todo, ele é um material bem bacana para qualquer pessoa interessada em teatro contemporâneo. Por isso, então, vale a pena curtir o nosso canal, curtir os nossos vídeos e vale também se inscrever no nosso canal, porque a gente vai continuar trazendo mais registros das nossas realizações passadas e a gente também vai continuar trazendo mais vídeos experimentais como esse, em que a gente está aqui realmente pensando e mapeando novas formas de conversar sobre teatro com vocês. Antes da gente começar, queria também lembrar que a campanha de financiamento coletivo, né, que é uma parceria entre a Questão de Crítica e o site Foco em Cena, continua ativa. Trata-se de uma campanha que busca dar suporte a dois sites muito importantes, né, para a preservação da memória e do pensamento sobre artes cênicas no Brasil. E essa campanha de financiamento recorrente, ela tem uma série de contrapartidas super bacanas para qualquer pessoa interessada em arte, cultura, fotografia e, claro, teatro. Vamos lá então começar o vídeo. O trabalho que a gente vai comentar hoje se chama Fale Sobre Mim. É uma peça dirigida pela Luísa Rangel, que é atriz, diretora e professora de artes cênicas da Escola Municipal Vera Lúcia Chaves da Costa. E é um trabalho que particularmente marcou bastante a minha história de espectador e de crítico de teatro, porque eu acho que ele traz para a gente uma série de questões que muitas vezes sofrem uma espécie de desinteresse ou de silenciamento por parte dos discursos culturais, artísticos, acadêmicos que circulam hoje na contemporaneidade. Esses discursos, eles frequentemente, eles têm uma certa dificuldade, a meu ver, de encarar as crianças e os jovens como sujeitos históricos e dotados de uma visão de mundo específica. Discursos que pensam as crianças e os jovens como sujeitos que não são produtores de conhecimento. Quando na verdade esses sujeitos eles são sim, né, sujeitos históricos, eles devem e merecem ser escutados pela sociedade, porque eles sim podem ser sujeitos produtores de conhecimento e produtores de vivências que são tão válidas e tão legítimas de serem escutadas quanto outros grupos sociais. Eu tive o privilégio de assistir a uma montagem de Fale Sobre Mim no dia 14 de dezembro de 2019 na Unirio, e é necessário a gente lembrar que, na verdade, a peça Fale Sobre Mim, ela faz parte de uma pesquisa maior desenvolvida pela Luísa no programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio. A peça, então, Fale Sobre Mim, ela faz parte da pesquisa de mestrado da Luísa, e nesse vídeo a gente vai tecer considerações mais específicas sobre a peça, mas eu queria recomendar a vocês fortemente a leitura da dissertação da Luísa, que se intitula Fale Sobre Mim, Teatro e Autoficção na Escola Pública, e eu queria recomendar a leitura dessa dissertação. Primeiro, porque ela possui praticamente todas as informações sobre, né, a peça Fale Sobre Mim, e em segundo lugar, porque
eu acredito que é uma dissertação que, claro, ela tem a fundamentação teórica que se espera de qualquer dissertação de mestrado, mas ao mesmo tempo eu acho um texto muito bacana e muito bonito e muito interessante de se ler, porque eu acho que a Luísa ela tentou estabelecer nessa dissertação todo o esforço, né? Tentou documentar, mostrar para a gente todo esse esforço de criação coletiva com esses alunos. Um esforço de criação que buscou estabelecer uma escuta diante desses alunos, buscou incentivar, né, a produção e a criação deles, colocando eles no lugar de produtores de conhecimento, de produtores de discurso, e também estabelecendo, claro, esse espaço de escuta, né, que realmente leve em consideração a legitimidade desses discursos enquanto vivências, enquanto produtores de perspectivas sociais, enquanto produtores realmente de histórias humanas. Bom, vamos falar da peça, né? Fale sobre mim, uma dramaturgia coletiva, colaborativa, produto, né, resultado do trabalho conjunto da diretora Luísa Rangel com 6 estudantes da Escola Municipal Vera Lúcia Chaves da Costa. Na época da montagem, né, que eu vi em 2019, no final de 2019, todos eles tinham em torno de 13 a 14 anos, e esses estudantes, eles foram em algum momento da escolarização deles alunos de teatro da Luísa, e mesmo depois tendo passado para o segundo segmento do fundamental, eles acabaram mantendo contato com a sua antiga professora de teatro, tendo em vista estabelecer ali alguns encontros e umas rotinas que teriam em vista ali a formação de um grupo de teatro. A dramaturgia de Fale Sobre Mim, ela tem como premissa, digamos, criativa, uma premissa teórica de utilizar o gênero da autobiografia e da autoficção como matéria-prima para a elaboração de uma dramaturgia que tenta estabelecer, endereçar questões aos espectadores, ao público, sobre esse lugar de fala do estudante de educação básica da rede pública. Eu acho que a gente pode enxergar um trabalho como Fale Sobre Mim a partir de 2 perspectivas. A primeira delas é uma perspectiva que eu diria que é uma perspectiva mais intrínseca ao teatro, no sentido de enxergar na dramaturgia uma espécie de percurso pedagógico ou formativo muito relevante para aqueles sujeitos que estão em cena. Né? Tanto a professora Luísa Rangel quanto, né, os seus 6 estudantes. Eu, como professor de educação básica, eu já entrei em contato com algumas experiências nas aulas de teatro dos meus alunos, e realmente é inegável. Eu acho que não é preciso assim a gente raciocinar ou pensar muito para a gente enxergar como o fenômeno do teatro ele pode ser relevante na formação de estudantes da educação básica. A gente consegue perceber o quanto o teatro talvez prepare melhor ou instrumentalize ou dê mais fundamentação para os alunos, para que eles possam lidar melhor uns com os outros, para que eles possam conviver melhor uns com os outros, para que eles possam também atuar melhor, né, na esfera de debate público, né, na participação das aulas, e também ajuda, né, no próprio lado criativo e afetivo, né, na própria expressão desses afetos e dessas dimensões da vida humana. Mas então, assim, enfim, eu acho que é uma perspectiva, assim, que é inegável, né? Muito óbvia da gente ver, assim, como é que o teatro, ele pode, ele tá ali sendo decisivo, de certa maneira, na vida daqueles indivíduos, daqueles sujeitos. Agora, eu queria trazer aqui uma outra perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva partilhada com a professora Luísa Rangel, e a gente percebe isso tanto na dissertação dela quanto
no seu monólogo, né, no monólogo que antecede a entrada dos alunos em cena, né, durante a peça Fale Sobre Mim, é uma perspectiva que realmente busca enxergar naquelas crianças ou jovens, porque afinal de contas, né, entre os 13 e 14 anos, assim, alguns, né, se dizem crianças, se pensam crianças e outros já se acham jovens, mas da gente pensar esses sujeitos, esses meninos, realmente numa posição de escuta que leve em consideração o fato de que aquilo que eles têm a dizer realmente a gente pode aprender com aquilo. A gente pode realmente encarar aquele discurso na sua legitimidade enquanto conhecimento, enquanto uma experiência social válida. Essa relação de escuta é uma relação, então, que tenta estabelecer com esse outro que é a criança e o jovem, tenta estabelecer com esse outro uma relação muito mais igualitária, mais horizontal, em que de fato você realmente está respeitando esse outro no seu lugar, como um sujeito que é dotado da sua respectiva história, da sua respectiva visão de mundo e que também pode ser um autêntico produtor de conhecimento e de um saber. E essa relação de escuta, ela aparece em vários momentos da peça, mas eu queria pensar aqui dois elementos da peça que eu acho que ilustram muito bem que tipo de relação é essa, que tipo de relação de escuta é essa. O primeiro deles é uma frase, uma fala da Luísa, que ela diz no monólogo que antecede a entrada dos estudantes em cena. Fala um pouquinho mais à frente sobre a estrutura geral da peça, mas nesse monólogo da Luísa, a Luísa Rangel ela vai falar ali sobre várias coisas, sobre vários aspectos da vida dela, ela vai revisitar um pouquinho a sua história, sua ancestralidade, ela vai falar um pouco também sobre a própria vivência dela de professora, né? Como uma professora de uma área de periferia, né, com todos os problemas e questões que existem, né, ligadas a esse fato. Mas a Luísa, num dado momento desse monólogo, ela vai dizer o seguinte, diz ela, vou ler aqui para vocês. Foi olhando para todo esse material, para todos esses arquivos, esses documentos que eu acumulei ao longo dos 3 anos dando aula, que me veio a vontade de começar a escrever uma dramaturgia sobre a escola. Mas sempre que eu começo a escrever, percebo que acaba virando uma peça sobre violência. E aí eu paro. Quando a Luísa ela diz isso em cena, a gente realmente entende aqui como é que se dá um lugar de escuta que é muito sensível a um fato que eu acho que é muito recorrente quando a gente fala das representações da infância e da adolescência. Que fato é esse? É o fato de que frequentemente a infância e a adolescência elas acabam muitas vezes sendo recobertas por determinadas questões ou temas e assuntos que transformam a infância e a adolescência como se fosse uma representação emblemática. Né? Então, no caso aqui, estamos aqui falando de estudantes que moram em Urucânia, né, que são alunos da rede pública. Então, obviamente, a gente sabe que eles estão, né, falando ali de um cotidiano de violência, de um cotidiano realmente em muitos sentidos traumático, né, nas suas existências. Mas a questão aqui é que a gente não deve transformar a história, essas vidas, em narrativas sobre a violência. A gente quer narrativas sobre aqueles sujeitos específicos e não narrativas sobre a vivência violenta das cidades. Então é nesse caso que a gente percebe aqui nessa fala da Luísa esse elemento, né, essa possibilidade, esse risco de que uma peça sobre a escola, né, de periferia, se torne uma peça sobre a violência. E ao se deparar com esse risco, ela tomar a escolha, a decisão ética de parar. Ou seja, esse trabalho aqui, ele não vai ser sobre a violência urbana, né? Ele não vai ser sobre a violência escolar. Ele vai ser sobre os sujeitos, os estudantes, né? Que são alunos da rede pública do Rio de Janeiro. Então, nesse caso aqui,
Trata-se realmente de uma escolha ética que recusa quase que a tentação de reproduzir discursos outros ou questões mais amplas, né, em lugar de você abordar, pensar e se relacionar com as singularidades dos sujeitos, né? No caso aqui, né, as crianças e os jovens ali daquela escola municipal no Conjunto Urucânia. Essa escolha ética que eu acabei de mencionar, eu acho que ela também acontece na opção da estruturação da dramaturgia. Vou explicar melhor para vocês. A dramaturgia de Fale Sobre Mim, ela é dividida em duas partes. A gente tem o monólogo, que é o monólogo da Luísa Rangel, da professora, né, que eu expliquei ali mais ou menos, né, no que consiste. E uma segunda parte que é a dramaturgia, que são as cenas elaboradas e encenadas pelos próprios alunos. Essas duas metades, essas duas partes da peça, elas não têm uma comunicação, uma lógica entre si. Elas não se comunicam, elas são dois universos existenciais distintos. E aí, e essa opção, né, ela traz para a gente aqui ela é muito significativa, ela é significativa em muitos sentidos. Por quê? Bom, numa primeira leitura a gente pode pensar assim, que ao escolher estabelecer universos cênicos distintos para professor e alunos, a gente pode pensar que essa escolha ela reflete exatamente essa constatação ou esse lugar de escuta, de atenção para as singularidades dos sujeitos, né? Não vamos cair, por exemplo, nessa inocência de achar que um professor ele é um igual aos seus alunos, ele é um sujeito que pode falar de igual para igual com seus alunos. Não existe essa inocência nessa peça, ou seja, estamos falando aqui realmente de dois universos distintos, duas culturas, dois universos de classe, dois universos de raça e de gênero distintos e que não partilham, né? Não vamos criar aqui a ilusão de que eles têm algum tipo de semelhança ou de compartilhamento, né? Agora, por outro lado, quando a gente vai perceber, né, a estrutura de cada um desses dois universos cênicos, a gente percebe que tanto a professora Luísa Rangel quanto seus estudantes, eles estão fazendo o quê? Eles estão revisitando suas ancestralidades, eles estão narrando os seus próprios cotidianos, estão falando das suas próprias dificuldades, eles estão ali muitas vezes mergulhando nas suas histórias, no seu passado, nas suas histórias familiares, para tentar, de certa maneira, entender o seu lugar no mundo, para produzir sentido, para tentar entender a si mesmo e ao outro a partir dessa operação de narrativa de si. Aí a gente tem uma coisa interessante na dramaturgia, um efeito interessante na dramaturgia, exatamente porque são dois universos autônomos que não se comunicam, mas que, no entanto, se unem na medida em que tanto a professora quanto os alunos, eles estão partilhando o mesmo esforço, eles estão empreendendo o mesmo projeto de memória. E aí, nesse caso, essa opção da dramaturgia, né, dessa bipartição, eu acho que ela surge para mim com um efeito muito interessante, que é basicamente o seguinte. Bom, não vamos cair na inocência de que um professor ele pode ser, né, um igual aos seus alunos, então vamos separá-los. Mas, por outro lado, não existe um antagonismo entre professor e aluno, né? O que existe, na verdade, são duas singularidades, dois universos singulares que se unem, que estão ali juntos, um ao lado do outro, realizando um mesmo projeto, realizando o mesmo esforço. Então, ou seja, não existe um professor versus os alunos, não existe um professor que é igual aos seus alunos, mas existe de maneira inequívoca um professor junto, né? Em diálogo com os seus alunos. E aí isso cria para mim um resultado muito interessante, porque mostra, por exemplo, como é que um professor
o professor ele não é somente aquele cara, aquela pessoa que passa os exercícios, questões e desafios para os seus alunos resolverem. Um professor, ele pode muitas vezes ser aquele que, junto dos seus alunos, também resolve as suas próprias questões, os seus próprios desafios e os seus próprios exercícios. Então, a gente percebe aqui também, nessa bipartição da dramaturgia, essa escolha ética, realmente, de não criar, por exemplo, uma ilusão de que você está se aproximando dos seus alunos e você está sendo um igual, né? Você está sendo uma pessoa que se aproxima partilhando de uma mesma perspectiva. Não, a peça, ela nota, ela sublinha as diferenças entre os sujeitos, mas ela não impede que esses sujeitos eles possam conviver e eles possam realizar alguma coisa juntos. E é assim que eu acho que uma dramaturgia como Fale Sobre Mim pode ser vista a partir daquelas duas perspectivas que eu mencionei anteriormente. A gente reconhece, né, por um lado, o quão transformadora deve ter sido a experiência de fazer teatro para aqueles estudantes ali de Urucânia, por um lado, mas por outro, e essa eu acho que é a perspectiva mais interessante, mas por outro lado, a gente vê como é que a peça ela garante uma relação do espectador com aqueles sujeitos em cena, né, com aquelas crianças, com aqueles jovens, uma relação que permite a gente enxergar aquelas crianças e jovens como produtores de conhecimento, dotados de uma história, dotados de uma cultura, dotados de uma visão de mundo que merece ser narrada, que merece ser encenada e, acima de tudo, que merece ser ouvida. Então, eu acho que eu queria muito sublinhar essa coisa muito preciosa do trabalho de Fale Sobre Mim, que é essa capacidade de conseguir circunscrever um lugar de fala do estudante da rede pública do Rio de Janeiro, um lugar de fala com espessura, com complexidade, mostrando para a gente que sim, a gente tem uma perspectiva que realmente é social ou sociológica. Quando, por exemplo, a gente escuta um pouco das histórias familiares, a gente escuta um pouco na peça, né, os mapas e percursos, né, com as ruas pelas quais eles transitam no seu cotidiano, e a gente percebe que eles vivem realmente numa cidade, né, numa zona de periferia totalmente atravessada por problemas de desigualdade social e de uma violência brutal, muitas vezes. Sim, a gente percebe sim essa perspectiva sociológica, mas a gente vê também uma camada existencial, uma camada em que a gente percebe que muitas vezes esses meninos eles estão ali em meio a dilemas nos quais eles não se sentem nem crianças, nem adolescentes, nem adultos, e que na verdade muitas vezes eles queriam ter mesmo é tempo para serem crianças, para se divertirem e não serem afetados por essas urgências, né, e por essas questões que muitas vezes tornam a vida dos adultos tão corrida e tão estranha para eles. Enfim, eu queria terminar o vídeo também aqui ressaltando o quanto Fale Sobre Mim configura uma representação da infância, da juventude, que destoa de uma série de discursos e representações que eu muitas vezes vejo acerca da infância e da adolescência, que pensa que crianças e jovens são indivíduos apartados, alienados ou simplesmente ingênuos em relação às grandes questões que atravessam os debates públicos atuais. Quando, na verdade, e eu acho que Fale Sobre Mim ajuda a gente a perceber isso, na verdade, a questão é exatamente o contrário. Esses meninos estão aqui sentindo na pele todos os problemas advindos do racismo estrutural, por exemplo, né? As meninas estão aqui, né, falando diretamente do quanto elas são afetadas
pelos problemas não só do racismo estrutural, mas também da própria sociedade patriarcal. Então, a gente está vendo aqui que é sim um lugar de fala pleno de complexidades e tão válido e legítimo como qualquer lugar de fala que constitui as sociedades contemporâneas. A gente está falando aqui de um lugar de fala em que a gente tem coisas que são muito singelas e muito engraçadas, como, por exemplo, as brincadeiras, né, em que eles ficam parodiando, né, os adultos, né, e a vida dos adultos, ou em que eles simplesmente falam que um dos maiores prazeres que eles têm é de comer ou de tomar sorvete, enfim, mas também uma complexidade, uma espessura que engloba muitas vezes momentos de muita potência política. Quando, por exemplo, as meninas na peça elas remetem a um dos momentos de protesto feminista mais impactantes dos últimos tempos, que foi a performance intitulada Um Violador em Tu Caminho, que, pelo que eu pude pesquisar, é de autoria de um grupo feminista chileno chamado Latecis. E aí as meninas, elas entoando parte, né, da canção ali que compunha aquela performance, a gente está vendo assim que ao mesmo tempo ser criança, ser jovem, é ao mesmo tempo gostar de brincar, de tomar sorvete, mas é também muitas vezes perceber uma movimentação, um manifesto político feminista e se identificar, né? E perceber que muitas vezes, enquanto meninas, enquanto adolescentes, jovens mulheres, aquelas meninas elas fazem parte também desse movimento político. Enfim, ser criança, ser jovem, engloba tudo isso. Engloba se divertir, engloba brincar, mas também engloba se perceber como um sujeito político em meio aos grandes debates. Pois é, então, fico por aqui. Termino o vídeo por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito terem acompanhado, né, até aqui essa crítica de teatro aqui sobre esse trabalho maravilhoso que é Fale Sobre Mim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para o registro em vídeo da peça, para a dissertação da Luísa Rangel e também o link para a campanha de financiamento prolongado, né, da parceria ali da questão de crítica com o foco em cena. É isso então, gente. Qualquer questão, qualquer conversa, a gente pode tentar ver como é que funciona aqui nos comentários. Espero, né, contar aí também com a opinião de vocês, para vocês irem contando um pouco para a gente aqui na questão de crítica, como é que o que vocês estão achando assim desse formato, né, dessa forma aqui diferenciada no YouTube de conversar sobre teatro. É isso então, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.